Capítulo 7 do Registro de Imóveis, Seção 1 da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Artigo 320. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, observará o disposto no provimento número 39, de 25 de julho de 2014. Seção 2. Da prestação dos serviços eletrônicos pelos registros de imóveis. Artigo 321. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, CIREI, previsto no artigo 76 da Lei nº 13.465 de 2017, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado, SAEC, o acesso da Administração Pública Federal às informações do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, CIREI, o Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico, ONR, a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça como agente regulador do ONR, o custeio do CIREI, observará o disposto no provimento 89, de 18 de dezembro de 2019, e no provimento número 115, de 24 de março de 2021, sem prejuízo do disposto neste Código de Normas, inclusive nos artigos 220-A e seguintes. Artigo 322, revogado. Artigo 323, revogado. Artigo 324, revogado. Parágrafo 1º, revogado. Inciso 1 a 6, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Artigo 235. Artigo 225. Os oficiais de registro de imóveis verificarão obrigatoriamente na abertura e no encerramento do expediente de plantão, bem como, pelo menos, a cada intervalo máximo de 1 hora, se existe comunicação de remessa de título para prenotação e de pedidos de certidão. Artigo 326. Os títulos recepcionados serão prenotados observada a ordem rigorosa de remessa eletrônica, devendo ser estabelecido no controle de direitos contraditórios para fins de emissão de certidões e de tramitação simultânea de títulos contraditórios ou excludentes de direitos sobre o mesmo imóvel. Artigo 327. A certidão de inteiro teor digital solicitada durante o horário de expediente, com indicação do número da matrícula ou do livro ou do registro no livro 3, será emitida e disponibilizada dentro de, no máximo, 2 horas, salvo no caso de atos manuscritos cuja emissão não poderá ser retardada por mais de 5 dias e ficará disponível para download pelo requerente pelo prazo mínimo de 30 dias. Artigo 328, revogado. Artigo 329. O valor do serviço de protocolo eletrônico de títulos é definido pelo valor da prenotação constante da tabela de custas e emolumentos de cada unidade da federação, que será pago no ato da remessa do título. Parágrafo 1º. Após a prenotação, o oficial do registro de imóveis promoverá a qualificação da documentação e procederá da seguinte forma. Inciso 1. Quando o título estiver apto para registro e ou averbação, os emolumentos serão calculados e informados ao apresentante, para fins de depósito prévio. Efetuado o depósito, os procedimentos registrais serão finalizados, com realização dos registros e averbações solicitados e a remessa da respectiva certidão contendo os atos registrais efetivados. Inciso 2. Quando o título não estiver apto para registro e ou averbação, será expedida a nota de devolução contendo as exigências formuladas pelo oficial do registro de imóveis, que será encaminhada ao apresentante, vedadas exigências que versem sobre assentamentos da serventia ou certidões que são expedidas gratuitamente pela internet. Inciso 3. Cumpridas as exigências de forma satisfatória, proceder-se-á de conformidade com o inciso 1. Não se conformando o apresentante com as exigências ou não as podendo satisfazer, poderá encaminhar na mesma plataforma pedido de suscitação de dúvida para os fins do artigo 198 e dos seguintes da Lei de Registros Públicos. Parágrafo 2º. Os atos registrais serão lavrados após a qualificação positiva e dependerão de depósito prévio que será efetuado diretamente ao oficial de registro de imóveis a quem incumbe a prática do ato registral.
Parágrafo 3º. Fica autorizada a devolução do título sem a prática dos atos requeridos, caso o depósito prévio não seja efetuado durante a vigência da prenotação. Artigo 329-A. A lista de serviços eletrônicos confiáveis do Registro de Imóveis, LSEC-RI, descreverá os serviços considerados confiáveis pelo ONR e conterá, pelo menos, os serviços de assinatura eletrônicas constantes. Inciso 1 da ICP Brasil. Inciso 2 da Lista de Serviços Eletrônicos Confiáveis do Registro Civil do Brasil, LSEC-RCPN, instituída pelo artigo 228-F. Inciso 3 da plataforma GovBR, mediante reconhecimento facial ou certificado digital de níveis prata ou ouro. Inciso 4 do Sistema de Autenticação Eletrônica do Registro Civil, IDRC, instituído pelo artigo 228-B. Inciso 5 do e-notariado. Parágrafo 1º. LSEC-RI poderá adotar o Sistema de Autenticação Eletrônica do Registro Civil, IDRC, e aceitar serviços inclusos na lista de serviços eletrônicos confiáveis do Registro Civil do Brasil, LSEC-RCPN. Parágrafo 2º. A LSEC-RI será mantida, atualizada e publicada pelo ONR. Parágrafo 3º. A LSEC-RI será regulamentada mediante Instrução Técnica de Normatização, ITN, expedida pelo ONR, que poderá alterar, incluir e excluir serviços nela previstos, bem como disciplinar a extensão do acesso das assinaturas previstas neste artigo ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, CIREI. Seção 3 do Código Nacional de Matrícula. Subseção 1 das disposições gerais. Artigo 330. O Código Nacional de Matrícula, CNM, de que trata o artigo 235-A da Lei 6.015 de 1973, corresponderá a uma numeração única para as matrículas do Registro de Imóveis em âmbito nacional e será constituída de 16 dígitos em 4 campos obrigatórios, observada a construção C, ponto, L, traço, D. Na forma seguinte. Inciso 1. O primeiro campo será constituído de 6 dígitos e indicará o Código Nacional da Serventia, CNS, atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, determinando o ofício do registro de imóveis onde o imóvel está matriculado. Inciso 2. O segundo campo, L, separado do primeiro por um ponto, será constituído de um dígito e indicará tratar-se de matrícula no livro 2, Registro Geral, mediante o algarismo 2, ou matrícula no livro 3, Registro Auxiliar, mediante algarismo 3. Inciso 3. O terceiro campo, separado do segundo por um ponto, será constituído de 7 dígitos e determinará o número de ordem da matrícula no livro 2 ou no livro 3, na forma do item 1 do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 176 da Lei 6.015 de 1973. Inciso 4. O quarto campo, separado do terceiro por um hífen, será constituído de 2 dígitos verificadores gerados pela aplicação de algoritmo próprio. Parágrafo 1º. Se o número de ordem da matrícula tratado no item 1 do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 176 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, estiver constituído por menos de 7 dígitos, serão atribuídos zeros à esquerda até que se complete o algarismo necessário para o terceiro campo. Parágrafo 2º. Para a constituição do quarto campo, será aplicado o algoritmo módulo 97, base 10, conforme normas da ISO 7064 de 2003, ou outro que vier a ser definido mediante portaria da Corregedoria Nacional de Justiça.
Subseção 2. Da inserção gráfica do Código Nacional de Matrícula. Artigo 331. O Código Nacional de Matrícula será inserido à direita, no alto da face do anverso e do verso de cada ficha solta, por meio de impressão, datilografia, aposição de etiqueta, inserção manuscrita ou outro método seguro a critério do oficial de registro de imóveis. Parágrafo 1º. Os oficiais de registro de imóveis, facultativamente, poderão averbar a renumeração das matrículas existentes, ato pelo qual não serão devidos emolumentos. Parágrafo 2º. Alternativamente ao disposto no caput deste artigo, a inserção do Código Nacional de Matrículas poderá se dar por aposição digital na imagem da matrícula, salvo na hipótese do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. Ao abrir nova matrícula, a indicação do número do Código Nacional de Matrícula será obrigatória na forma do caput deste artigo. Subseção 3. Da reutilização do Código Nacional de Matrícula. Artigo 332. Não poderá ser reutilizado Código Nacional de Matrícula referente à matrícula encerrada, cancelada, anulada ou inexistente, e essa circunstância constará nas informações do programa gerador e validador em campo próprio. Subseção 4. Do programa gerador e validador. Artigo 333. O Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis, ONR, disponibilizará aos oficiais de registros de imóveis programa gerador e validador do Código Nacional de Matrículas, PGV-CNM. Parágrafo 1º. O programa gerador e validador, inciso 1, conterá mecanismos para que os oficiais de registro de imóveis possam gerar o Código Nacional de Matrícula. Inciso 2, será publicado na Rede Mundial de Computadores no endereço http://cnm.onr.org.br. Inciso 3. Informará se o Código Nacional de Matrículas é autêntico e válido, bem como se a relativa matrícula está ativa, encerrada, cancelada ou anulada, ou se não existe. Inciso 4. Fornecerá o código hash da consulta. Inciso 5. Permitirá a emissão de relatório de validação. Inciso 6. Gerará relatórios gerenciais sobre a sua utilização, os quais ficarão disponíveis no módulo de correição online. Parágrafo 2º. A matrícula será dada como inexistente quando houver salto na numeração sequencial. Subseção 5. Do acesso ao programa gerador e validador pelos oficiais de registros de imóveis. Artigo 234. O acesso dos oficiais de registros de imóveis ao programa gerador e validador será feito mediante certificado digital ICP Brasil ou comunicação por Application Program Interface, API. Parágrafo único. Os oficiais de registros de imóveis terão acesso ao PGV-CNM diretamente ou por meio de prepostos designados para esse fim. Subseção 6. Da consulta do programa gerador e validador pelos usuários. Artigo 335. O programa gerador e validador poderá ser consultado por qualquer pessoa, sem custo e independentemente de requisição ou cadastramento prévio, para verificação da: inciso 1, validade e autenticidade dos códigos nacionais de matrícula. Inciso 2, situação atual da matrícula nos termos do parágrafo 1º do artigo 333 deste código. Parágrafo 1º. O Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis adotará todas as medidas necessárias à garantia do desempenho, disponibilidade, uso regular dos sistemas, controle, segurança e proteção de dados. Parágrafo 2º. O programa gerador e validador poderá ser configurado para evitar buscas massivas baseadas em robôs e para bloquear o acesso de usuários específicos. Seção 4. Da escrituração da matrícula. Subseção 1. Da escrituração da matrícula em fichas soltas. Artigo 336. Os oficiais de registro de imóveis transportarão
todas as matrículas escrituradas de forma manuscrita em livros encadernados e todas as matrículas escrituradas mecanicamente em livros desdobrados. Artigo 6º da Lei 6.015, 31 de dezembro de 1973, para o sistema de fichas soltas, as quais conterão os atos registrais lançados por rigorosa ordem sequencial, conservando-se na mesma numeração com remissão na relativa matrícula originária e respeitados prazos postos neste Código. Subseção 2. Da unicidade da matrícula. Artigo 337. Cada imóvel deverá corresponder a uma única matrícula. O imóvel não pode ser matriculado mais de uma vez, e cada matrícula a um único imóvel. Não é possível que a matrícula se refira a mais de um imóvel. Na forma do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 176 da Lei 6.015, de 1973. Parágrafo 1º. Se o mesmo imóvel for objeto de mais de uma matrícula, o oficial de registro de imóveis apresentará ao juiz competente com proposta de bloqueio administrativo de todas, e abertura de nova matrícula dependerá de retificação. Parágrafo 2º. Se o imóvel estiver descrito por partes em matrículas ou transcrições diversas, nova descrição unificada deverá ser obtida, se necessário, por meio de retificação, ressalvadas as hipóteses em que há regulamentação de tais situações pelas Corregedorias Gerais de Justiça. Parágrafo 3º. Se houver mais de um imóvel na mesma matrícula, serão abertas matrículas próprias para cada um deles, ainda que a relativa descrição de um ou de todos não atenda por inteiro os requisitos de especialidade objetiva ou subjetiva, caso em que o oficial de registro de imóveis também representará o juízo competente com proposta de bloqueio administrativo daquelas que estiverem deficientes. Subseção 3. Do número de ordem. Artigo 338. Não poderão ser abertas matrículas para imóveis distintos com o uso do mesmo número de ordem, ainda que seguido da posição de letra ou número. Por exemplo, matrícula 1, matrícula 1A, matrícula 1B, matrícula 1-1, matrícula 1-2, matrícula 1-3, etc. Parágrafo único. Se houver matrículas com o mesmo número de ordem, ainda que seguido da posição de letra ou número, as matrículas mais recentes deverão ser encerradas ex officio e para cada imóvel será aberta uma nova, com data atual, numeração corrente e com remissões recíprocas. Subseção 4. Da rigorosa sequência do número de ordem. Artigo 339. Havendo salto na numeração sequencial das matrículas, será inserida ficha de matrícula com uma averbação, a qual consignará que deixou de ser aberta matrícula com esse número e que não existe imóvel matriculado. Parágrafo 1º. Se o salto corresponder a vários números sequenciais, também será inserida única ficha de matrícula, caso em que a relativa averbação indicará todos os números omitidos. Parágrafo 2º. Os saltos da numeração sequencial ininterrupta das matrículas ficarão documentados no cartório em arquivo físico ou eletrônico, que conterá o relatório do caso e a decisão do oficial do registro de imóveis. Subseção 5. Do número de ordem e anexação de acervo de cartório extinto. Artigo 340. Havendo extinção de cartório com anexação de acervo a um outro, as matrículas do ofício anexado serão renumeradas, seguindo a ordem sequencial de numeração do cartório receptor. Parágrafo único. O oficial de registro de imóveis manterá controle de correlação entre o número anterior, no cartório extinto, e o número da nova matrícula, mediante remissões recíprocas, o que será lançado no indicador real e no indicador pessoal. Subseção 6. Das disposições sobre a abertura de nova matrícula. Artigo 341.
Nos casos do artigo 339, transposição para o sistema de fichas soltas, do parágrafo 3º do artigo 340, abertura de matrícula própria para distintos imóveis matriculados numa única, e do parágrafo único do 341, salto de números de ordem por ocasião de abertura de nova matrícula, o oficial de registro de imóveis, inciso 1, poderá transportar todos os atos constantes na matrícula encerrada ou somente aqueles que estejam válidos e eficazes na data da transposição, mantendo-se rigorosa a ordem sequencial dos atos, com remissões recíprocas. Inciso 2, o ônus não serão transportados quando forem anteriores ao registro de arrematação ou adjudicação, bem como quando decorrer desse registro e de forma inequívoca o cancelamento direto ou indireto. Inciso 3. Na nova matrícula deverá ser consignado como registro anterior o seguinte: abre aspas, matrícula atualizada com base nos atos vigentes na matrícula número, originalmente aberta em que fica saneada nesta data. Subseção 13. Das disposições finais e transitórias. Artigo 342. Os oficiais de registro de imóveis, em relação ao disposto nessa seção e na seção anterior, seção 3, deverão observar os prazos e os deveres estabelecidos no artigo 13 ao artigo 16 do provimento CNJ 143, de 25 de abril de 2023. Artigo 343. Os casos omissos na aplicação desta seção e na seção anterior, seção 3, serão submetidos à Corregedoria Geral de Justiça, CGJ, competente, que comunicará a respectiva decisão à Corregedoria Nacional de Justiça no prazo de 30 dias.